pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Mais Bioquímica e hoje a gente vai falar um pouco sobre o metabolismo. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve e bora pro vídeo. Quando a gente fala em metabolismo, a primeira coisa que a gente deve entender é o que seria um metabolismo. De maneira simples, a gente pode definir o metabolismo como o somatório de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Pensando em células, as reações químicas normalmente não acontecem de maneira isolada, sendo que muitas delas acontecem de maneira sequencial. Para exemplificar essas reações que acontecem em sequência, a gente vai pensar em uma reação que a gente vai denominar de reação 1, em que A, que é um substrato, vai ser transformado em B, que é um produto. Em uma reação que ocorre em sequência a essa reação 1, que aqui a gente vai denominar de reação 2, o B, que na reação 1 era o produto, nessa reação ele vai ser o substrato, sendo transformado em C, que vai ser o produto dessa reação. Quando falamos de metabolismo, temos que ressaltar um aspecto importante para o funcionamento das células. Esse aspecto é a energia. Todas as células estão sujeitas às leis da termodinâmica, de forma que ações como motilidade, crescimento e reprodução, síntese de enzimas, produção de componentes celulares e acúmulo de nutrientes estão diretamente envolvidos com gasto energético. Dessa forma, podemos pensar de onde vem a energia para essas células realizarem todas essas funções. Falando de forma geral, essa energia pode vir de compostos orgânicos ou inorgânicos, no caso de organismos quimiosintéticos, ou da luz, em organismos fotossintéticos. Podemos pensar de maneira mais específica sobre o metabolismo e dividir ele em duas grandes vias metabólicas, as vias catabólicas e as vias anabólicas. As vias catabólicas são as vias em que ocorre a quebra de moléculas complexas em componentes mais simples, com a produção de energia na forma de um composto chamado ATP. Já nas vias anabólicas, ocorre a produção de moléculas complexas a partir de componentes mais simples, com gasto energético na forma de consumo de ATP. Para entender melhor esse tema, podemos falar um pouco sobre os componentes importantes nesse somatório de reações. Um dos mais importantes componentes é o ATP, adenosina trifosfato. De maneira simples, a gente pode afirmar que o ATP é a moeda energética do metabolismo. Toda vez que ocorre o gasto ou produção de energia, podemos falar que houve um gasto ou produção de ATP. Estruturalmente, temos uma pentose, uma base nitrogenada e 3 fosfatos. As ligações fosfato são ligações fosfanidro, de forma que quando elas são rompidas, ocorre uma grande liberação de energia. Se o ATP perde um grupamento fosfato, ele forma um ADP, que é uma adenosina difosfato. Se ocorre a perda de mais um fosfato, ocorre a formação de um ADM, que é uma adenosina monofosfato. Outro componente bastante importante são os carregadores de elétrons. Nos processos metabólicos, podemos ter a liberação de elétrons e prótons. Esses normalmente não ficam soltos nas células e sim acoplados com os carregadores de elétrons. Podemos citar dois carregadores, sendo eles o NAD, nicotina-adenina dinucleotídeo, e o FAD, flavina-adenina dinucleotídeo. O NAD pode aceitar 2 elétrons e um próton. O FAD, por sua vez, pode aceitar 2 elétrons e 2 prótons. Quando o NAD aceita elétrons e prótons, ele se transforma em NADH. E quando o FAD aceita 2 elétrons e 2 prótons, ele se transforma em FADH2. Já que estamos falando sobre transferência de elétrons e prótons, podemos definir as reações de oxidação e redução, e colocar no contexto dos carregadores de elétrons. As reações de oxirredução envolvem a transferência de elétrons. Nessas reações, os elétrons se movem de um doador, que é uma substância que vai oxidar, para um receptor, que é uma substância que vai ser reduzida. Uma informação importante de se falar é que sempre que ocorre uma oxidação, vai ocorrer uma redução. Como podemos ver na figura, a esfera verde tem um elétron e a rosada não tem. A esfera verde vai perder um elétron, sendo então oxidada. Além disso, a esfera verde pode ser chamada de agente redutor, porque ela vai ser oxidada e induzir a redução de outra substância. A esfera rosada adquire elétrons, sendo reduzida. Antes de ganhar um elétron, ela é chamada de agente oxidante,
porque ela vai ser reduzida e vai induzir a oxidação de outro componente. Trazendo esses conceitos para os carregadores de elétrons, podemos ver na figura uma situação em que temos a enzima 1, que apresenta um sítio ativo, e um sítio para ligação do NAD. Podemos ver que o NAD e o substrato se ligam nos respectivos sítios e o substrato é oxidado, passando seus elétrons para o NAD, formando assim o NADH. Neste outro exemplo, vemos a enzima 2, que apresenta sítio de ligação para o NADH e sítio ativo para o substrato. Nesse caso, vemos que o NADH é oxidado, passando seus elétrons e prótons para o substrato, que está sendo reduzido. Bom, esses são alguns conceitos gerais sobre metabolismo, de forma que vários desses tópicos serão expandidos nos próximos vídeos do nosso canal. A gente fica por aqui hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, compartilhe o canal e até o próximo vídeo.